O relato clínico de Ana O ilustra com precisão o processo pelo qual sintomas histéricos podem ser dissolvidos mediante a rememoração e verbalização de vivências recalcadas. Distúrbios motores, sensoriais e até alucinatórios foram associados a eventos emocionalmente carregados que, uma vez nomeados sob hipnose, cessavam ou se atenuavam de modo significativo. Essa dinâmica constituiu o alicerce da chamada cura pela fala, em que a palavra assume um papel de restituição psíquica. A dificuldade de acessar diretamente as origens dos sintomas revela a resistência inconsciente e a complexidade do recalque. O esforço de evocar uma lembrança traumatizante não apenas aumentava a intensidade do sintoma momentaneamente, como também exigia uma travessia associativa minuciosa. O método desenvolvido por Breuer visava justamente contornar essa resistência, permitindo que a paciente reconstruísse a cadeia de eventos em ordem temporal e afetiva. As manifestações físicas, embora aparentemente arbitrárias, obedeciam a uma lógica simbólica interna. A visão de uma caveira no rosto do pai, por exemplo, não se explicava por causas orgânicas, mas por uma vivência psíquica intensa ligada ao medo da morte e à culpa. O retorno involuntário dessa imagem era impedido pela censura psíquica, sendo necessário reproduzir as condições sensoriais da cena para que a lembrança pudesse emergir. Esse processo evidencia o valor do sintoma como substituto de uma ideia incompatível. A linguagem do corpo expressava aquilo que o eu consciente não conseguia admitir. As paralisias, surdez e alterações visuais apresentavam-se como ciframentos de experiências inassimiladas, cuja decodificação dependia do acesso ao conteúdo inconsciente e de sua elaboração simbólica. O trabalho analítico proposto por Breuer não consistia apenas em registrar acontecimentos, mas em desativar a energia psíquica ligada aos mesmos. Ao falar sobre os eventos traumáticos, a paciente desfazia o bloqueio afetivo que sustentava o sintoma. A rememoração, portanto, não tinha um valor informativo apenas, mas também catártico, agindo como descarga emocional e reorganização da vivência. O sintoma, ao se intensificar durante a fala, revelava seu vínculo com a representação recalcada. A surdez momentânea durante a análise da audição, ou a nova queda ao revisitar o local do trauma, indicavam que o corpo respondia à memória como se estivesse revivendo a experiência original. Esse mecanismo reforça a concepção de que o inconsciente é atemporal, reatualizando conteúdos como se ainda estivessem presentes. A condição alternada de consciência noturna, denominada condition seconde, evidencia um estado dissociativo sustentado pela tensão psíquica não resolvida. A paciente vivia simultaneamente em dois tempos, e a dissolução de um sintoma em um desses estados implicava sua eliminação no outro. A coerência lógica desse duplo registro mostra a organização interna da neurose histérica, regida por regras distintas da consciência ordinária. A análise do caso demonstra que os sintomas histéricos, longe de serem simulados ou fortuitos, são expressões organizadas de um conflito inconsciente. O método desenvolvido antecipou os princípios fundamentais da psicanálise, ao reconhecer que a escuta e a palavra podem operar como instrumentos de transformação psíquica, convertendo o sofrimento físico em material simbólico passível de elaboração. O processo de adoecimento de Ana O iniciou-se durante o verão de 1880, num cenário marcado pela gravidade do estado clínico de seu pai. Durante uma noite de tensão, sozinha ao lado do leito do enfermo, ela experimentou um episódio alucinatório intenso no qual viu uma cobra negra aproximando-se do corpo debilitado. Paralelamente, seu braço direito tornou-se dormente e parético, e as pontas dos dedos transformaram-se, aos seus olhos, em pequenas cobras com cabeças de caveira. Esse evento inaugural pareceu associar elementos sensoriais, simbólicos e afetivos de forma indissociável. A experiência alucinatória esteve acompanhada por uma intensa paralisia emocional e motora, simbolicamente condensada na imagem da cobra e no braço paralisado. A impossibilidade de agir ou de orar em seu idioma habitual, sendo resgatada apenas por versos em inglês, sugere a emergência de um estado de dissociação linguística como defesa contra o horror vivenciado. A quebra do encantamento com o apito do trem marcou o retorno à consciência e à linguagem, ainda que de forma provisória e fragmentada. Nos dias seguintes, estímulos visuais semelhantes à cobra bastavam para evocar a alucinação e a contratura do braço.
Esse tipo de associação automática entre imagem mental e sintoma físico demonstrava o caráter condicionado do sintoma histérico, cujo núcleo traumático original podia ser reatualizado por equivalentes perceptivos. As ausências mentais tornaram-se cada vez mais frequentes, revelando um modo de funcionamento psíquico que se distanciava da lógica da consciência contínua. A fixação da contratura no braço e, mais tarde, na perna, indica um processo de generalização somática dos afetos recalcados. Ainda que nem todas as manifestações tenham surgido em estados dissociativos, a regularidade com que retornavam sob certas condições afetivas demonstra a força da repetição inconsciente. A ausência de registro consciente de tais episódios evidenciava o papel do recalque na organização dos sintomas. A dificuldade de alimentar-se, as náuseas e a escuta bloqueada do médico são sinais de um corpo submetido à pressão de conteúdos psíquicos intoleráveis. A associação entre vivências afetivamente carregadas e alterações fisiológicas recorrentes reforça a hipótese de que os sintomas eram respostas encarnadas a situações traumáticas. A função de proteção da ausência, ao excluir o trauma da percepção consciente, terminava por instaurar novos sofrimentos. Distúrbios visuais como a macropsia e o estrabismo revelaram-se ligados a momentos específicos de sofrimento e esforço perceptivo. Em episódios nos quais Ana tentava esconder o choro do pai ou enxergar sob tensão, surgiam sintomas que se fixavam e retornavam mediante contextos semelhantes. Cada perturbação visual apresentava um elo rastreável com experiências emocionais singulares, consolidando o vínculo entre corpo e memória recalcada. A perda da fala seguiu múltiplas vias traumáticas, como o medo, a repressão ativa de palavras e sentimentos de injustiça. Esses momentos de silenciamento emocional traduziam-se em mutismo literal, caracterizando um sintoma que era, ao mesmo tempo, defesa e protesto. A voz ausente tornava-se signo daquilo que não podia ser dito, condensando culpa, impotência e revolta em uma suspensão da linguagem. Outros sintomas, como a tosse nervosa, surgiram em momentos de conflito moral, como o desejo de dançar contrastando com a dor da vigília junto ao pai. A autocensura dava origem a manifestações corporais involuntárias, cujas repetições obedeciam a leis psíquicas inconscientes. Cada descrição, feita posteriormente pela paciente em estado hipnótico, levava à extinção do sintoma correspondente, reiterando a eficácia da rememoração afetiva como via de cura. O desaparecimento dos sintomas coincidiu com a decisão firme da paciente de encerrar o tratamento no aniversário de 1 ano de sua internação. No início de junho, iniciou com vigor renovado o processo catártico, culminando, no último dia, na revivência da cena fundadora de sua histeria. A ambientação do quarto semelhante ao do pai doente facilitou essa regressão. A experiência foi acompanhada por uma mudança de idioma, retornando ao alemão após a cena alucinatória. Tal descarga emocional permitiu que as perturbações anteriores desaparecessem. Após esse ponto de virada, partiu de Viena e viajou, embora a recuperação total de seu equilíbrio psíquico tenha demorado. Desde então, manteve um estado contínuo de saúde satisfatória. O relato do caso, apesar da supressão de vários pormenores, ainda revela sua complexidade e valor clínico. A extensão da descrição justificasse não pela raridade dos sintomas, mas pela clareza de seu desenvolvimento psicopatológico. Assim como os ovos de ouriços do mar esclarecem a embriologia geral pela transparência de seu protoplasma, este caso oferece um modelo nítido da gênese histérica. A nitidez dos fenômenos facilita a compreensão de mecanismos comuns a casos mais obscuros. Esse caráter exemplar confere-lhe importância teórica e metodológica. Duas disposições psíquicas prévias contribuíram para sua vulnerabilidade: o tédio intelectual gerado por uma rotina doméstica repetitiva e o desenvolvimento de fantasias intensas. Esse excesso de energia mental encontrou saída na imaginação. A construção de devaneios recorrentes moldou um segundo plano de consciência. Tais hábitos, ainda dentro da normalidade, tornaram-se progressivamente dissociativos. Essas vivências paralelas não implicam patologia desde que cessam diante da interação externa. No entanto, no caso em análise, serviram de base para o surgimento de estados de ausência. O afeto angustiante converteu os devaneios em quadros alucinatórios.
A manifestação inaugural da doença já apresentava o conjunto central de sintomas, que se manteve estável ao longo do tempo. As alterações incluíam mutismo seletivo, uso involuntário do inglês, paralisia unilateral e perda da língua materna. Esses fenômenos instalarão-se por meio de estados dissociativos ligados ao trauma emocional. O modelo observado dialoga com as experiências de Charcot sobre histeria traumática. No entanto, o quadro de Anna desenvolveu-se de forma mais gradual e menos previsível. Ao contrário das paralisias induzidas em laboratório, sua sintomatologia demorou meses para se consolidar. Durante o estado consciente, permanecia com pleno domínio corporal, ocultando os sintomas de observadores e familiares. A atenção da casa, concentrada no pai adoentado, contribuiu para essa invisibilidade clínica. Assim, sua condição se agravou em silêncio. As repetições das crises fortaleceram os sintomas e permitiram o surgimento de novas manifestações. Os estados de ausência tornaram-se mais frequentes após a primeira auto-hipnose alucinatória. Emocoes súbitas passaram a desencadear automaticamente quadros similares. Coincidências fortuitas cristalizaram associações patológicas duradouras, levando à consolidação de um sistema neurótico autônomo. A transição de sintomas intermitentes para um quadro crônico ocorreu somente após o completo esgotamento da paciente, causado por privação alimentar, insônia e tensão contínua. À medida que sua condição secundária passou a dominar mais tempo que o estado de vigília, os fenômenos histéricos se fixaram de maneira duradoura. Tal transformação marcou uma mudança estrutural no curso da enfermidade. A crise deixou de ser episódica e passou a integrar o funcionamento habitual da psique. A confiabilidade dos relatos fornecidos tornou-se uma questão central diante da complexidade do caso. No entanto, as informações fornecidas mostraram-se coerentes com os elementos verificáveis por terceiros. A precisão interna de suas narrativas superava qualquer tentativa consciente de fabulação. Mesmo as conexões mais ilógicas fortaleciam sua verossimilhança clínica. A paciente demonstrava desconhecimento das ligações entre os sintomas e suas causas aparentes. Alguns sintomas foram ligados a desencadeadores tão triviais que sua criação deliberada parece improvável. A tosse provocada por música de dança, por exemplo, não apresentava sentido consciente. A explicação provável relacionava os impulsos motores reprimidos ao espasmo da glote, transformando tensão psíquica em manifestação somática. Essa espontaneidade reforçava a autenticidade das vivências descritas. A ausência de lógica consciente apontava para um processo inconsciente genuíno. A análise do caso sugere que a histeria pode surgir de forma análoga mesmo quando não há uma dissociação clara como a que ocorreu com a paciente. Na maioria dos casos, tais processos permanecem inacessíveis à observação direta. A ausência de lembrança no estado consciente impossibilita o relato preciso sem uso de técnicas específicas. Por isso, o acesso ao material patogênico só se tornou viável graças à hipnose e à rememoração dirigida. No estado de vigília, tanto o médico quanto a própria paciente desconheciam a origem dos sintomas. As pessoas ao redor tampouco compreendiam a gravidade do quadro. A dissociação entre os dois níveis de consciência ocultava a dinâmica patológica em curso. O método hipnótico revelou-se essencial para reconstruir o enredo oculto da enfermidade. Sem esse recurso, o curso da doença teria permanecido opaco. Além dos sintomas histéricos já conhecidos, surgiram paralisias espásticas e paresias motoras que se distinguiram por sua completa ausência de retorno após desaparecimento. Esses fenômenos não foram reativados nem mesmo na fase de recuperação, quando outros sintomas voltaram a se manifestar. Também não emergiram nas sessões hipnóticas, o que sugere origem diversa. Possivelmente derivaram de um fator somático subjacente, não acessível à elaboração psíquica. A coexistência dos dois estados de consciência se manteve ao longo de todo o curso da enfermidade. O primário permitia comportamento social funcional, enquanto o secundário, repleto de imagens e alucinações, assemelhava-se a um sonho. A alternância entre esses estados indicava a fragilidade das fronteiras da consciência. O conteúdo emocional reprimido atuava como força desestabilizadora, invadindo o estado desperto em forma de sintomas.
O distúrbio mental parecia depender diretamente da penetração do estado secundário no funcionamento consciente. Cada episódio hipnótico noturno evidenciava a lucidez da paciente quando livre das intrusões inconscientes. Esse dado oferece elementos valiosos para compreender algumas formas de psicose histérica. A desorganização não era global, mas localizada, ativada por elementos isolados provenientes do campo dissociado. A irrupção psicótica, intensificada nos momentos em que o processo de desabafo era interrompido, revelou o impacto profundo dos conteúdos recalcados sobre o estado psíquico latente. Quando não verbalizados, tais elementos se condensavam em sintomas duradouros. Entretanto, alguns sinais clínicos, como paralisias espásticas e paresias, mostraram uma natureza distinta. Não reapareciam nem mesmo em fases posteriores da enfermidade, tampouco emergiam nas sessões hipnóticas. Isso sugere uma origem não psíquica imediata, mas talvez enraizada numa base somática ainda não elucidada. Ao longo de toda a enfermidade, mantiveram-se dois estados psíquicos operando paralelamente, um regido por relativa normalidade e outro marcado por produções oníricas e descontrole associativo. Este último, alheio à lógica consciente, aproximava-se de um devaneio persistente, repleto de imagens e lacunas mnêmicas. Sua presença constante interferia no estado dito normal, provocando oscilações comportamentais e cognitivas. A cada intrusão do campo alucinatório, a estabilidade do ego era comprometida. A dualidade estrutural parecia constituir o núcleo clínico da histeria observada. As hipnoses noturnas demonstravam que a paciente retornava à lucidez sempre que os elementos do segundo estado não a perturbavam. Isso revela o quanto o inconsciente, ao atuar como agente de estímulo interno, podia desorganizar o juízo e a conduta. A coexistência de uma mente racional e outra caótica aponta para a cisão interna como organizadora da neurose. Mais que isso, essa divisão pode ser pensada como modelo para entender casos semelhantes. As alternâncias entre lucidez e delírio, longe de serem episódicas, constituíam a estrutura do conflito. Em vários momentos, notou-se que o estado alterado influenciava diretamente a ética e o comportamento. Quando os conteúdos patológicos se acumulavam, o caráter da paciente modificava-se drasticamente. Tornava-se teimosa, apática e ríspida, contrastando com a personalidade que emergia após a fala terapêutica. Isso demonstra que a higienização simbólica promovida pela verbalização não só aliviava os sintomas, mas também restaurava traços identitários mais estáveis. O afeto, uma vez separado da representação, deixava de intoxicar o eu. Ainda que houvesse distinção nítida entre os dois polos de consciência, sua interpenetração era constante. Mesmo nos piores momentos, o núcleo observador parecia manter-se intacto, assistindo aos desdobramentos psíquicos sem interferência direta. Essa consciência lateral, descrita pela própria paciente, implicava certo juízo crítico mantido apesar do delírio. Trata-se de um fenômeno notável, onde a psicose não anula completamente a razão. O eu fragmentado, porém atento, permitia uma posterior integração reflexiva do vivido. Em uma fase de depressão subsequente à cessação dos sintomas, surgiram dúvidas sobre a veracidade da doença. A paciente expressava pensamentos autodepreciativos, considerando ter simulado seus distúrbios. Tal fenômeno é conhecido e recorrente em quadros similares. Após a fusão dos estados de consciência, o sujeito tende a interpretar seu passado com base em uma unificação ilusória. A impossibilidade de distinguir verdade de delírio retrospectivamente gera culpa e racionalizações simplistas. Isso reforça a complexidade do retorno à consciência integrada. A eficácia do método terapêutico residia na eliminação definitiva dos sintomas após sua verbalização em hipnose. A cura não se produziu por sugestão direta, mas pelo escoamento de afetos acumulados. A descoberta foi acidental, consolidando-se posteriormente como técnica estruturada. A consistência da melhora e a ausência de retorno dos sintomas sustentam a validade do procedimento. A fala, neste caso, operou como veículo de purgação psíquica, dissolvendo as cargas inconscientes patogênicas. Durante a etapa final do tratamento, houve uma sobrecarga emocional significativa e piora transitória do estado mental. Isso pode ser atribuído à emergência forçada de conteúdos latentes que,
ao tornarem-se conscientes, exigiam elaboração rápida e intensa. A hipótese de que a histeria crônica pode culminar em psicose ganha força nesse contexto. Quando o recalque falha e o eu não consegue mais sustentar a divisão, o colapso é inevitável. Esse desfecho trágico poderia talvez ser evitado por intervenções precoces que reconheçam a cisão desde o início.